Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 5. Bons estudos! Oi, tá vendo essa peça aqui? O processo que deu origem a ela você já conhece. É o processo de moldagem em areia que você aprendeu nas outras teleaulas sobre processos de fundição. Agora, essa outra peça aqui foi feita em outro processo. Você sabe qual é? Se não sabe, vai aprender agora, porque na nossa teleaula de hoje a gente vai aprender mais sobre processos de fundição. Você vai saber o que é um molde permanente. Vai ver como funciona a fundição sob pressão e vai conhecer as máquinas de fundição sob pressão. Bom, você já viu que chegou a hora de aprender mais sobre moldes, né? É por isso que eu já tô pintando no pedaço. Oh, que surpresa, Caio. Ué, que surpresa, Ananias. Verdade, você pra mim é uma surpresa permanente. Por acaso é tão permanente quanto os moldes que a gente vai estudar hoje? Até mais, porque os moldes permanentes, na verdade, eles são quase permanentes. Pois é, nada é para sempre, nem mesmo um molde em aço. É claro que ele pode ser usado muitas vezes, ao contrário do molde em areia, que é usado apenas uma única vez. Por isso ele é enquadrado na categoria de moldes permanentes. Dê uma boa olhada e depois me diga se ele merece o nome de molde permanente. A fundição com molde permanente usa moldes metálicos. E cada um desses moldes pode produzir em torno de 100 mil peças, ou até mais. É mole? E eles podem ser usados tanto no processo de fundição por gravidade, quanto no processo de fundição por pressão. Muito bem, aí você me pergunta, mas se esse molde permanente pode ser usado para produzir milhares de peças, por que então usar a fundição em moldes de areia que se desfazem após a produção de cada peça, hein? Acontece que o molde metálico geralmente é usado para produzir peças de metal com temperatura de fusão menor que a do aço. Como vai fundir uma peça de aço num molde de metal? O molde se deformaria inteiro com a alta temperatura do aço fundido, não é verdade? Isso é verdade. Se a gente colocar aço fundido nesse molde de metal, não vai dar certo. Já vi que você tá ligado no assunto, hein, Caio? Tô ligado, Ananias. Mas se esse molde de metal não serve para fundir aço, serve para quê então, Ananias? Bom, ele serve para fundir peças com metais de temperaturas de fusão mais baixas, como o Silva já falou. Mas quais metais, por exemplo? É para já. Olha, as ligas de chumbo, de zinco, alumínio, magnésio, alguns tipos de bronze e, em alguns casos excepcionais, ferro fundido, são os clientes, vamos dizer assim, dos moldes permanentes de metal. Moldes em metal servem para isso mesmo, para fundir peças em metais com temperaturas de fusão mais baixas que a do aço ou a do ferro fundido. É claro que elas devem ter resistência ao calor e às mudanças de temperatura. Ananias, tudo bem essa questão aí da temperatura de fusão. Agora me explica uma coisa, para que servem os moldes permanentes? Você quer saber que tipo de peças eles produzem para a indústria, não é? Exatamente. Então presta atenção. Os produtos mais comuns da fundição em moldes permanentes são os seguintes: bases de máquinas, blocos de cilindros compressores, cabeçotes, bielas, pistões, cabeçotes de cilindros para motores de automóveis, carcaça de motores de motocicletas. Quer dizer que esses moldes fazem uma série de peças para automóveis, é? Tá bom, mas além de aproveitar várias vezes o mesmo molde, que outra vantagem o molde de metal tem sobre o de areia, Ananias? Olha, os moldes permanentes têm mais algumas características interessantes. Eles proporcionam maior uniformidade, melhor acabamento, tolerâncias dimensionais mais estreitas e melhores propriedades mecânicas que os moldes de areia. Bom, o molde de metal dá um banho no de areia, hein? Calma que isso nunca é tão simples quanto parece,
Porque o molde permanente, além das limitações do tipo de metal fundido que ele pode usar, só pode trabalhar com peças pequenas e que sejam produzidas em grande quantidade, compreende? Nada é perfeito, né? Pois é, além de não ser para sempre mesmo, o molde permanente também não é perfeito. E para formatos muito complicados de peça, o custo do ferramental é muito alto. Mas mesmo assim, eu queria aprender um pouco mais sobre o processo de fundição em moldes permanentes. Então vamos nessa. Lá vai mais um vazamento de metal fundido por gravidade. Nesse caso, o molde permanente é formado por 2 ou mais partes. Na montagem manual, o molde tem suas partes unidas pelos grampos. Mas essa montagem também pode ser mecânica, como esta, com dispositivos movidos por conjuntos hidráulicos. São esses dispositivos que comandam o ciclo de abertura e fechamento dos moldes. Os moldes e os machos são cobertos com um desmoldante que impede a aderência das peças no molde, facilitando a extração. Mas a fundição com moldes permanentes não é feita somente nesse sistema de vazamento por gravidade. Existe também a fundição sob pressão. Conhece? No processo de fundição sob pressão, o metal líquido é forçado a entrar no molde. Sabe como isso acontece? O metal é injetado no molde, que também pode ser chamado de matriz sob pressão. Essa pressão é suficiente para preencher todos os espaços e cavidades da matriz. E ela é mantida até que o metal se solidifique. Daí então, a matriz é aberta e a peça é ejetada por meio desses pinos, que são acionados por mecanismo hidráulico. Como você deve estar imaginando, as matrizes aguentam uma grande pressão nesse tipo de fundição e podem suportar ao longo da sua vida útil até 1 milhão de injeções. Não é nada fácil, hein? A pressão nos moldes é para arrebentar. Agora, também não deve ser nada fácil para o pessoal que trabalha ali. Mas conforme o caso, o processo é automatizado, né? Tem 2 tipos de máquinas que fazem a fundição sob pressão automaticamente. A máquina de câmara quente e a máquina de câmara fria. Na máquina com câmara quente, a gente usa um equipamento de injeção que está dentro do cadinho, onde fica o metal líquido. Lá dentro, um pistão hidráulico desce e força o líquido a entrar num canal que o leva até a matriz. A pressão do pistão faz com que todas as cavidades da matriz sejam preenchidas, formando a peça direitinho. Depois, o pistão volta à posição original. Mais metal líquido entra na câmara, a peça solidificada é extraída da matriz e o processo começa de novo. Você está vendo aí as 2 placas da máquina, a fixa e a móvel. Na fixa fica uma das metades da matriz mais o sistema de injeção do metal. Na móvel fica a outra parte, a outra metade da matriz mais o sistema de extração da peça e o sistema de abertura, fechamento e travamento da máquina. Agora, quando a liga se funde a uma temperatura mais alta, a gente usa a máquina de fundição sob pressão de câmara fria. Essa máquina é usada principalmente na fundição de ligas de alumínio, magnésio e cobre. O princípio de funcionamento é parecido com o da máquina de câmara quente. A diferença é que o forno que contém o metal líquido fica numa unidade independente. Assim, o sistema de injeção não fica junto do banho de metal. Legal, Ananias. Mas eu ainda não entendi bem quais são as vantagens dessa fundição sob pressão. Sem problema. As vantagens são as seguintes. A fundição sob pressão para peças como as ligas de alumínio oferece maior resistência do que a fundição em areia. As peças fundidas sob pressão também podem receber tratamento de superfície com mínimo preparo prévio. Ela oferece também a possibilidade de produzir peças com formas mais complexas, assim como peças com paredes mais finas e tolerância dimensional mais estreita. Sem falar na alta capacidade de produção desse processo, ou na alta durabilidade das matrizes, como você já sabe. Eu já sei sim, mas e as desvantagens? Quais são? Esse processo tem limitações no uso. Ele é usado basicamente para ligas não ferrosas.
Tem também limitações no peso das peças, que raramente passam de 5 quilos. Além disso, a fundição sob pressão provoca retenção de ar nas matrizes, causando problemas de acabamento. E tem um alto custo, tanto do equipamento quanto de seus acessórios. Por isso, ela só é economicamente viável para a produção em grandes volumes. Grandes volumes, né? Tá bom. Mas então onde é que se usa esse tipo de fundição assim, em larga escala? Bom, na indústria automobilística, por exemplo, muitas peças para automóveis são produzidas nesse processo. Fechaduras, maçanetas, carcaças, algumas caixas de câmbio. Olha, a indústria aeronáutica também usa muito, especialmente para peças em ligas de alumínio e magnésio. Ah, então esse tipo de fundição é super importante para a indústria, né? Ah, e bota importante nisso, Caio. Por isso, acho bom o pessoal estudar direitinho essa lição, né, Ananias? É isso aí, mas antes vamos conferir a revisão. Se liga aí. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de processos de fabricação de hoje, a gente aprendeu o que é um molde permanente. A gente viu em que produtos ele é usado e aprendeu como é que se trabalha com moldes permanentes numa fundição sob pressão. Nesse processo, a gente também viu como funcionam as máquinas sob pressão, além de conhecer as principais vantagens e desvantagens do processo de fundição sob pressão. Agora que a nossa teleaula está terminando, é hora de você estudar para valer. Pegue o seu livro, leia a lição, converse com os colegas, tire as dúvidas e faça os exercícios. Porque na próxima teleaula a fundição vai ficar automática. Até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.